Fala turma, tudo bem? Professor Jonathan Rodrigues aqui do canal Regionalizando-se, professor de Geografia. Muito prazer, se você chegou aqui de paraquedas, já se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação, deixa um gostei e, claro, deixa um comentário com a sua sugestão de conteúdo ou com a sua dúvida, né? A gente vai continuar aqui o conteúdo para o nono ano do ensino fundamental e a gente vai falar aí sobre a globalização, continuar falando sobre a globalização, mas desta vez a gente vai trazer algumas questões ambientais. Claro, a globalização ela tem também essa preocupação, né? E aí surge essa preocupação acerca das questões ambientais e, claro, a gente vai trazer alguma dessas preocupações por aqui, tá bom? Então, sem mais delongas, bora para a aula. Primeira coisa que a gente tem que analisar são relacionadas ao mundo do trabalho e aos impactos ambientais, né? A gente sabe, a gente já aprendeu que a gente está na indústria 4.0. A indústria 4.0 ela tem um nível de automatização e de tecnologia bastante alto, né? A gente sabe disso. E aí a gente tem algumas consequências decorrentes dessa indústria 4.0, como desemprego estrutural, por exemplo, a gente já aprendeu. A gente já aprendeu também relacionado à questão da melhoria naqueles equipamentos que já são tecnológicos, né? Como, por exemplo, a nanotecnologia, a agricultura de precisão, né? Então, é claro, a gente já está inserido aí nessa indústria 4.0, que é muito recente, tá? A gente tem que sempre frisar isso aí. A indústria 4.0, ela é relativamente recente, beleza? E aí a gente tem duas perspectivas da indústria 4.0. Primeira é que os erros de processo produtivo eles diminuem, né? Eles diminuem não, reduzindo a geração de lixo, né? Só que aí, em contrapartida, a gente tem uma faca de dois gumes aí, porque a gente tem, em contrapartida, que o consumo ele poderá ser ainda mais estimulado e aumenta, claro, a exploração de recursos naturais para produzir esses produtos que vão aí serem incentivados e influenciados pelo consumo, né? Ou seja, a gente tem, de um lado, a tecnologia que melhora o processo de produção, né? Fazendo com que os meios de produção mantenham seus lucros, que o processo de produção seja mais eficaz e, consequentemente, a gente tenha menos desgaste e menos descarte de lixo, mas, automaticamente, a gente tem a questão do consumo, que faz com que cada vez mais produtos sejam consumidos e, portanto, para serem consumidos antes precisam ser fabricados e para serem fabricados precisam de recursos naturais, ou seja, a gente acaba fazendo uma espécie de compensação que no final acaba perdendo para a questão do consumismo e quem se ferra é o planeta, né? Porque justamente esse consumo ele é tão exacerbado que os recursos naturais eles acabam sendo bastante explorados, né? De forma aí exacerbada. E aí a gente tem uma máxima, né, uma frase que muitos dos nossos pais, nossos avós, eles falam, e talvez se você for um pouquinho mais velho também, você já percebeu isso, que as coisas de hoje, elas não duram como as de antigamente. Né? Uma geladeira, um fogão, um produto qualquer, que antes durava anos, 10, 20 anos, hoje não dura tanto mais. Isso significa dizer que esses produtos eles estão mais descartáveis. Isso tem um motivo. O motivo é a obsolescência programada, que basicamente devido à alta tecnologia empregada nesses produtos, eles acabam se tornando frágeis, de forma que, não sei se você já percebeu, quando quebra uma coisinha num produto, você já tem que trocar o produto todo. Não existe mais aquela forma de substituição de peças ou algo do tipo, né? Os produtos, eles quando quebram em um determinado ponto, eles já têm que ser totalmente substituídos. E isso por conta dessa alta tecnologia empregada que gera essa obsolescência programada, né? A gente tem aí uma imagem, mas já estragou, eu comprei outro dia, que é basicamente o que acontece com muitos dos nossos eletrônicos, eletrodomésticos, né, que estão cada vez mais frágeis e queimando. E é engraçado, né, que algumas vezes ele quebra justamente na
depois que acaba a garantia, né? A garantia de 1 ano, e aí ele quebra justamente logo depois. Então a gente tem essa questão aí da obsolescência programada, que é basicamente decorrente da indústria 4.0, uma consequência aí da indústria 4.0, beleza? Uma outra consequência da indústria 4.0 é o consumismo, né? E a gente tem a cultura do consumismo. O consumo está cada dia mais presente na sociedade, né? Inclusive, algumas pessoas elas têm uma questão tão forte com o consumismo que elas acabam ficando doentes e comprando descontroladamente. A psicologia chama essa doença de oneomania, né? Que é a mania de comprar descontroladamente. Tudo isso diante da propaganda, tudo isso diante de toda a exibição que existe na TV, na internet, em todos os nossos meios de comunicação que estão mais tecnológicos e, portanto, transmitem informações mais aceleradas, né? E, claro, essa questão do consumo, ela é muito importante para que a gente entenda que esse consumismo gera uma maior produção, que gera uma maior exploração dos recursos naturais. Então, são consequências, né? É um efeito dominó. E aí a gente tem a alteração da ordem de mercado, porque antes a procura gerava a oferta. Você procura o produto é fabricado para atender a sua demanda, né? E aí hoje é a oferta que gera a procura. Então, isso pode ser percebido muito claramente na indústria de smartphones, porque a gente consegue perceber que, por exemplo, uma marca qualquer, né, ela lança celulares diferentes, smartphones diferentes, em um espaço muito curto de tempo. E aí você começa a entender que o seu celular antigo ainda não quebrou, antigo de 6 meses, né? O seu celular antigo ainda não quebrou e você já tem aquele desejo, aquela coisa que é jogada na sua cara, justamente para você comprar, e ainda nem quebrou, nem ficou obsoleto, né? Nem ficou desatualizado. E a gente tem essa questão aí. Antigamente, era a procura que gerava a oferta, ou seja, o ser humano precisa muito e aí se é produzido para atender essa necessidade humana. E hoje é o contrário. Você joga na cara, as empresas jogam na cara da gente, né, essas propagandas e essa atualização de produtos de forma recorde, em tempo recorde, e aí acaba gerando a procura através do consumismo, né? E aí a gente tem, claro, impactos da natureza, porque, como eu falei, mais produtos sendo produzidos por conta do consumismo, consequentemente, maior é a exploração dos recursos naturais e a Terra fica cada vez mais frágil, né, diante desse cenário. A gente tem basicamente uma pegada ecológica que é colocada aí para que a gente possa entender, e a gente tem aí sustentabilidade, que são os impasses e desafios do século XXI. Né? E a gente tem aquela preocupação assim, diante dos abusos da exploração dos recursos naturais, surge uma nova preocupação, que é o próprio planeta. A gente pode perceber no gráfico ao lado as emissões de gás carbônico do grupo G7 mais China, Índia e Rússia. Veja como altera, principalmente a China, olha, veja a alteração positiva, a oscilação positiva enorme que esses países eles têm, né? Destaque aí também para os Estados Unidos. E a gente consegue perceber isso no índice de poluição, né? Poluição do ar, poluição dos rios. A gente consegue entender isso, e tudo isso é graças, né, consequência dessa alteração aí e dessa indústria 4.0. E aí a gente surge, então, a sustentabilidade, que é o consumo racional e equilibrado respeitando os limites da natureza. É aquela tentativa, né, de produzir, gerar o lucro, gerar riqueza, mas respeitando os limites da natureza. É claro que existem controvérsias, né? Muitos autores, a maioria dos autores, não concordam com a sustentabilidade, acha que a sustentabilidade é mais uma desculpa para você conseguir mascarar, velar, né? Colocar nos bastidores a sua exploração e a sua ampliação do capital, mas não deixa de estar posta, né? A sustentabilidade não deixa de estar posta. E aí a gente tem, por exemplo, a Agenda 2030,
que é o que traz objetivos do desenvolvimento sustentável. Ela foi elaborada em 2015, né, em setembro de 2015, por todos os membros da Organização das Nações Unidas, a ONU, né? E aí tem 17 objetivos, né, para que a gente possa analisar. Entre eles, os mais importantes é relacionado à questão do meio ambiente, mas aí são 17 metas que vão vigorar aí nessa agenda 2030 que foi realizada em 2015 por todos os países membros, por todos os estados membros da Organização das Nações Unidas. Então a gente tem aí, por exemplo, a meta 11, né, que a gente tem ali cidades e comunidades sustentáveis, né? A gente tem, por exemplo, a meta 13, que é a vida terrestre, e a meta 14, que é a vida na água. Ou seja, a gente tem várias metas aí implementadas para o desenvolvimento sustentável. Beleza? É um conjunto de metas que devem ser seguidos por todos esses países membros, por todos esses estados membros. E aí a gente tem as grandes conferências internacionais e ambientais no meio ambiente, né? As conferências que fazem, que discutiram, que começam a entrar em discussão a questão ambiental. Chegou um momento que, principalmente na década de 1970, que a gente vai perceber, que o mundo para e diz, poxa, a Terra está começando a ser afetada por essa produção exagerada aí. E aí começa-se a discutir, né, formas de amenizar essa exploração e de promover o desenvolvimento sustentável. A primeira delas em Estocolmo, né, e aí ela acontece na Suécia, capital da Suécia, Estocolmo, em 1972. Foi a primeira reunião onde foi discutida essa questão da pegada ambiental, da pegada ecológica. Né? A primeira conferência mundial sobre o meio ambiente aconteceu em 1972, em Estocolmo, na Suécia. Ela foi o primeiro movimento ecológico de caráter internacional. Né? A conferência contou com representantes de 113 países, 250 organizações não governamentais e dos organismos da ONU. A conferência ela produziu uma declaração sobre o meio ambiente humano, uma declaração de princípios de comportamento e responsabilidade que deveriam governar as decisões concernentes às questões ambientais. E também produziu um plano de ação que convocava todos os países a cooperarem na busca de soluções para uma série de problemas ambientais. Então é aquele início ali da preocupação relacionada às questões ambientais, beleza? A gente tem a ECO 92, a Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Ela teve como propósito promover o desenvolvimento sustentável e o seu objetivo principal era tentar atingir acordos internacionais que respeitem os interesses de todos, protejam o meio ambiente e garantam o desenvolvimento mundial. Uma nova conferência aí que tem essa questão aí, tá bom? E aí, para isso, busca-se soluções para os problemas ambientais, como a redução da produção de produtos contaminantes ou tóxicos, a escassez de água potável em diferentes partes do planeta e soluções para como poupar esse recurso, e o apoio por parte dos governos ao transporte público para reduzir o tráfego de veículos e assim a contaminação por CO2, né, e o ruído. E a gente também tem a questão da utilização da energia limpa. E é nesse momento aí, na ECO 92, que começa a ser discutida toda essa questão de energia limpa, de redução na emissão de gases poluentes e etc. Beleza? A gente tem a Rio Mais 10, que é realizada em Joanesburgo. Nela participaram 195 países. Foram fortalecidos os compromissos políticos. Foi realizada 2 documentos chaves, né, foram adotados, como a Declaração de Joanesburgo sobre Desenvolvimento Sustentável e o Plano de Implementação de 30 Objetivos para alcançar no futuro, sobre água, energia, saúde, agricultura e biodiversidade. Né? Isso aí aconteceu basicamente 10 anos depois, em 2002, beleza? E aí a gente tem em 2012 a Rio Mais 20,
que tinha como objetivo renovar em alto nível o compromisso mundial para o desenvolvimento sustentável. Ela teve esse caráter que não era uma conferência somente ambiental, ela discutia modelos de desenvolvimento, né, com suas realidades econômicas, sociais e ambientais. E aí a gente tinha compromisso em torno de dois temas centrais: a economia verde, no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza, e dos instrumentos de governança para garantir o desenvolvimento sustentável. Com isso, a gente tem as principais conferências ambientais, desde a primeira, né, a Conferência de Estocolmo, para discutir esses impactos da globalização no planeta e promover o desenvolvimento sustentável. Como eu falei, existem controvérsias, existem autores que desmistificam essa visão, né, que dizem que essa visão ela é uma visão velada, uma visão ensaiada, para que a produção ela possa continuar, né, sem que haja interrupções, porque se existe uma justificativa de desenvolvimento sustentável. Mas está posto, essas conferências ambientais são importantes de serem destacadas e são, querendo ou não, iniciativas de reflexão acerca dessa produção exacerbada que traz consigo diversas consequências ambientais. Dito isso, encerramos a aula de hoje. Muito obrigado pela sua participação. Deixa seu like, se inscreva no canal se você é novo aqui, ativa o sininho e tchau, tchau!